Oi, tudo bem? Aqui é o André Bello, seja bem-vindo a mais uma Dica do Round. Os seus vídeos sobre design thinking, metodologias ágeis, criativas, colaborativas e também sobre o mundo em transformação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquilo que nos impede de sermos criativos. Você vai descobrir porque a gente tem uma tendência em sempre repetir antigas fórmulas do passado. E vai descobrir que isso também pode ser mudado e que você pode se tornar uma pessoa ainda mais criativa. E de quebra, a gente ainda vai identificar alguns pontos em comum de grandes invenções da história e que também podem te ajudar a criar novas soluções. Eu não sei se você conhece o autor americano chamado Roger Volnek. Ele é um renomado consultor que já prestou serviço para empresas como Apple, IBM, Disney, Sony e Intel, sempre oferecendo seus serviços relacionados a processos criativos e criatividade. Assim como a grande maioria dos autores relacionados ao tema de processos criativos e criatividade, o Roger Volnek também acredita que todos nós nascemos criativos, mas que fatores externos, ambientais e sociais acabam diminuindo esse nosso potencial ao longo da nossa vida e interferem na nossa capacidade de criar coisas novas. Segundo ele, esses fatores externos criam na gente os famosos bloqueios mentais, que são uma série de pensamentos limitantes que nos impedem de ter novas ideias e criar novas soluções. Vão desde a visão que a gente tem a respeito dos erros, quando nas escolas nos ensinaram que era proibido errar, até quando a gente pensa que só existe uma única resposta correta para os desafios da nossa vida. Segundo ele, ainda existem outros pensamentos limitantes que te impedem de ser criativo. Isso não tem lógica. Seja prático. Siga as regras. Evite a ambiguidade. Brincar é falta de seriedade. Isso não é da minha área. Não seja bobo. Mas o bloqueio mental mais contundente que eu já ouvi, inclusive de muita gente boa, e que talvez até você já tenha falado algumas vezes na sua vida, é: eu não sou criativo. Talvez esse seja o bloqueio mais poderoso que possa passar pela sua cabeça, que te impede exatamente de tomar o primeiro passo rumo à criatividade. Afinal de contas, se você já parte da premissa que não é criativo, é claro que nunca vai conseguir alcançar novos resultados. Para alcançar resultados diferentes, você vai ter que identificar e se livrar desses bloqueios mentais na sua vida. E a melhor forma para você se livrar desses bloqueios mentais é você exercitar o pensamento contra-intuitivo. Significa você se permitir de vez em quando pensar e agir fora dos padrões. Significa você não dar ouvido para aquela vozinha que vem à sua mente toda vez que você tenta pensar de uma forma que não é exatamente lógica, na hora que você pensa em quebrar algumas regras, na hora que você tem devaneios ou pensamentos inconclusivos, na hora que você está tendo pensamentos divertidos e até bobos, ou quando você se aventura fora da sua área de atuação. Ter pensamentos contra-intuitivos é perder o medo de errar. É resgatar o ímpeto e a coragem daquelas pessoas que ousaram quebrar os padrões vigentes em suas épocas e acabaram por instituir os seus novos padrões. As pessoas, em via de regra, que foram contra tudo que parecia razoável em suas épocas. É preciso exercitar o sentimento e a ação das pessoas que não só pensaram fora da caixa, mas que ousaram ignorar essa caixa ou até mesmo destruir essa caixa. Pensa bem como todas as grandes invenções do mundo partiram de um pensamento contra-intuitivo. Em algum momento, o homem olhou para os pássaros e desejou voar como eles. E por gerações e gerações, isso parecia um grande absurdo. Alguns poderiam até achar que isso seria uma heresia, porque se Deus quisesse que a gente voasse, nos teria dado asas. Mas de tempos em tempos, surgiam alguns indivíduos que ousavam romper esse padrão de pensamento, ousaram pensar de forma contra-intuitiva. Até que surgiu Santos Dumont e se propôs um grande desafio para sua época: fazer voar uma máquina mais pesada do que o ar. E diante de olhos incrédulos, em 1906, em Paris, o 14 bis conseguiu levantar voo. E hoje, o avião é um meio de transporte tão corriqueiro na nossa vida que acabou se tornando um novo padrão, graças a um pensamento contra-intuitivo que no início parecia um grande absurdo. Mais recentemente, em 2001, um outro sujeito, durante uma apresentação corporativa onde ele mostrava os seus novos produtos, disse categoricamente que faria caber 1000 músicas dentro do bolso dos seus clientes. Ou seja, mais um pensamento contra-intuitivo. Porque durante décadas e décadas,
o padrão de armazenamento das músicas era feito em mídias físicas, em discos ou fitas, o que faria ilógica a ideia de tentar fazer caber num espaço tão pequeno um volume tão grande de informação. Mas eis que Steve Jobs apresentou ao mundo o iPod e revolucionou toda uma indústria, assim como os hábitos de grande parte da sociedade. Alguns anos depois, em 2007, Steve Jobs ainda integrou a esse mesmo iPod um telefone e um comunicador de internet. Tudo num único aparelho sem botões. Reinventou o telefone, criou novos padrões e revolucionou as relações humanas. Um aparelho sem botões, tão simples que até uma criança conseguiria usar, revolucionando as relações humanas, muito contraintuitivo. E hoje, um cara chamado Elon Musk não está dando ouvidos ao que sempre foi feito por décadas na indústria automobilística, seja em relação ao combustível usado para abastecer esses carros, seja na própria necessidade de um motorista humano para conduzir os seus novos veículos. Há alguns anos, ouvir falar de carros elétricos autônomos seria simplesmente uma piada, mas não há como negar que essa realidade está cada vez mais próxima. Portanto, a dica é: exercite o seu pensamento contraintuitivo. Ele vai ser o seu principal gatilho para quebrar os seus bloqueios mentais, para que você consiga exercitar e desenvolver a sua tão importante criatividade. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Não esqueça de mandar as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima Dica do Round.